Fala galera, beleza? Esse é o vídeo eu acho que o pessoal mais me pede pra fazer. Nós vamos falar hoje sobre o Bolsonaro. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A segunda parte eu vou dar a minha opinião especificamente sobre o Bolsonaro. E a primeira parte eu gostaria de falar sobre a definição de mito. Esse vídeo aqui eu sei que vai ter um monte de dislike, vai ter um monte de gente que vai comentar um monte me xingando, vai ter um monte de gente que vai se desinscrever no meu canal, mas fazer o quê? Eu prefiro ser autêntico e dar minha opinião verdadeira. De novo, vou deixar bem claro, essa primeira parte do vídeo não vou falar especificamente sobre o Bolsonaro, mas sim sobre esse negócio de mito que está surgindo aí. Cara, para você definir alguém como mito naquilo que ele faz, você precisa no mínimo conhecer um pouco sobre aquilo que você está lidando, certo? Por exemplo, se você vai assistir um jogo de hóquei, por exemplo, aí você não entende nada sobre hóquei, você vê um cara lá jogando, tal, ele joga bem, marca vários gols, cara, você não pode chegar e falar, não, esse cara é mito, porque você não conhece a história do esporte, você não conhece outros jogadores, você não conhece aquele esporte a fundo para definir aquele cara como mito. Ainda que no esporte é uma coisa um pouco mais simples de você definir alguém e idolatrar alguém, você, sei lá, achar um jogador de futebol muito bom, ou um lutador muito bom, ou um, sei lá, um piloto de corridas muito bom. Isso é uma coisa até um pouquinho mais simples. Mas você definir um político como mito é uma coisa muito complicada. Nós todos, cara, e quando eu digo nós, eu incluo eu também, nós os brasileiros comuns, cara, nós sabemos muito pouco sobre política. A política no Brasil é algo extremamente complexo. Pra você ter uma ideia, até os políticos que estão lá não sabem exatamente tudo sobre política. Olha só, pra você ter uma ideia, não sei se você sabe, mas o deputado, a função dele é fazer lei e votar a lei. Então o cara vai lá, faz um projeto de lei e vota o projeto de lei que outros deputados estão fazendo. Saiu um dado aí há pouco tempo, eu não vou saber exatamente o número, não vou lembrar de cabeça, mas a cada 10 projetos de lei, 7 ou 8 são barrados por serem inconstitucionais. O que isso quer dizer? A Constituição, na verdade, é o seguinte, é um conjunto de leis lá que definem o Brasil. Então, o Brasil tem essa Constituição e tem lá algumas cláusulas pétreas que se chamam. Por exemplo, uma delas que eu lembro de cabeça por exemplo, todo mundo é igual perante a lei. Ou seja, por mais que você queira, por mais que você tente, você não consegue fazer uma lei que infrinja essa cláusula pétrea, que vá contra essa Constituição. Ou seja, cara, a política no Brasil é tão complicada e as pessoas são tão leigas, inclusive os políticos, né? Nós todos somos tão leigos em relação à política, que é algo muito difícil, muito perigoso você pegar um cara e idolatrar ele, definir ele como um mito. Seja lá quem esse cara for. De novo, vou deixar bem claro que eu não estou falando especificamente sobre alguém ou sobre o Bolsonaro. Olha só o que já aconteceu no Brasil. Em 2002, o Lula ganhou a eleição, ele foi um dos presidentes mais bem votados do mundo. Daí em 2003 ele assumiu e fez uma série de ações populistas, ou seja, o que é isso? Não importa se é bom ou se é ruim, ele fez um monte de ações que o povo lá foi lá e aplaudiu. Ou seja, a popularidade do cara cresceu demais, ele se tornou praticamente um deus. Não, o Lula é maravilhoso, o Lula representa os pobres, o Lula é isso, o Lula é aquilo. Enfim, nos 2 mandatos dele, o cara teve muito escândalo de corrupção, teve o mensalão, teve o dólar na cueca, teve uma série de escândalos de corrupção e ainda assim o cara se reelegeu e ainda conseguiu fazer sua sucessora, que é a Dilma. Daí entrou a Dilma, continuou com essas ações populistas e aí o pessoal, não, porque a Dilma é maravilhosa, ela é sucessora do Lula, que também era maravilhoso, o PT é a coisa mais maravilhosa do mundo, meu Deus, eles são demais e tal. E aí começou, até que você tem os maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, cara. E ainda assim tem gente que apoia ela. Então quer dizer, deu pra você entender, o Lula e a Dilma, eles eram, entre aspas, os mitos da esquerda, cara. Então você pegar e glorificar um político é algo realmente muito perigoso. Se você pegar historicamente, os grandes ditadores que fizeram muito mal para a humanidade, cara, inclusive o nazismo, inclusive o Hitler, de novo, cara, não tô comparando esses caras com alguém específico, não estou comparando o Bolsonaro com esses caras, mas assim, se você pensar bem, os grandes ditadores, as grandes maldades que houveram na humanidade, em algum momento esses caras tiveram um enorme apoio popular, em algum momento eles também foram mitos da população naquela época. Sabe, a gente tem essa necessidade de criar heróis e idolatrar alguém, mas eu penso assim, cara, se você quer idolatrar alguém realmente importante, principalmente no campo político, cara, dá uma olhada na história, porque tem gente realmente muito fodástica, cara. Você pega, por exemplo, sei lá, um exemplo que me vem na cabeça aqui, você pega o Nelson Mandela. Se você pegar a história do cara de cabo a rabo, cara, a história do cara é de um lutador, é de um cara, que lutou pela liberdade dos negros, um cara que dedicou a sua vida a questões totalmente ideológicas. E além de tudo, o cara já faleceu, então quer dizer, você não tem o risco de você idolatrar um cara e amanhã você vê que ele era um cara corrupto. Entendeu? Então, pô, se você quer idolatrar alguém, quer tomar alguém como herói, cara, dá uma olhada na história que tem figuras muito mais bacanas e muito mais seguras pra você chamar de mito do que um político atual, seja lá ele quem for, agora em 2016 no Brasil, certo?
Bom, agora nessa segunda parte do vídeo, falando especificamente do Bolsonaro, vou dar a minha opinião. Se você já viu meus vídeos, se você segue meu canal, você sabe que eu sou um cara mais liberal, eu sou a favor das liberdades. E o que acontece é o seguinte, o Bolsonaro ele é um cara conservador, ele é um cara de extrema direita, inclusive ele faz parte da bancada evangélica, que é algo que eu discordo bastante, porque eu sou ateu e independente disso, cara, eu sou totalmente a favor do Estado laico. E se você pegar o conjunto de leis que esse pessoal da bancada evangélica sempre põe pra votação, sempre vota a favor, vocês vão ver que eles sempre ferem o Estado laico, eles sempre querem algum tipo de privilégio para a religião evangélica. De novo, eu não tenho nenhum preconceito contra a religião especificamente, cara, mas eu sou contra você votar algum privilégio especificamente para alguma religião. Porque, pô, se todo mundo pensar assim, quer dizer, então você tem que dar privilégio para todas as religiões? Então tá errado, por isso que o Estado tem que ser laico. Esse é o primeiro ponto que eu discordo muito do Bolsonaro. Outro ponto que eu discordo um pouco do Bolsonaro são em relação a liberdades individuais, ou seja, ele é contra o casamento homoafetivo, ele é contra o consumo de drogas, por exemplo, e eu já tenho uma visão um pouco mais libertária disso. Eu acho que é o seguinte, se o cara quiser se casar com um homem, com mulher, com 10 caras, com 2 mulheres, vai lá, faz o que você quiser, cara, sabe? Eu penso o seguinte, se você quiser, cara, usar droga, se matar, faz o que você quiser, a vida é sua. O que você não pode é fazer mal para o próximo. Por outro lado, o que acontece é o seguinte, o pessoal da esquerda, ele é muito mais difícil de conversar sobre liberdade, porque eles são muito mais cabeças duras em relação a liberdades econômicas, cara. Ou seja, pra você chegar pra um cara e tentar fazer um acordo de livre comércio, ou tentar combinar livremente o empregado e o empregador, um contrato de trabalho, isso é muito mais difícil de você conquistar com o pessoal da esquerda do que você conquistar essas liberdades individuais que eu citei com o pessoal de direita. Desenhando, é tipo o seguinte, é muito mais difícil você chegar pro Lula e pra Dilma e falar, deixa eu pagar menos imposto, deixa eu contratar um funcionário pelo que eu combinar com ele, deixa eu ter um livre comércio com outras áreas aqui do país. É muito mais difícil você convencer a Lula o Lula e a Dilma disso do que você chegar, por exemplo, pra um cara como o Bolsonaro e falar, pô, Bolsonaro, vamos discutir aqui a questão das drogas, vamos discutir aqui a questão do casamento homoafetivo. Ou seja, para um caminho libertário, cara, eu acho que o caminho é melhor e é mais fácil pela direita do que pela esquerda. De maneira econômica, cara, o Bolsonaro ele é um mistério, cara, ele é tipo uma nuvem, cara, ele é um cara que ele namora com as ideias liberais, né, você vê ele e o filho dele postando algumas coisas meio que a favor de algumas políticas liberais, só que a gente sabe, por exemplo, que ele é um cara um pouco contra a privatização da Petrobras, por exemplo, que é algo que eu sou extremamente a favor. Então assim, essa parte econômica realmente é um pouco ambígua, cara, é uma coisa que tá bem pouco definida ainda. Hoje o que acontece no Brasil, na verdade na América Latina como um todo, historicamente a América Latina sofreu muito com ditaduras de direita, então o movimento de esquerda veio e chegou muito forte. Depois da ditadura militar, eu não vou dar minha opinião agora sobre a ditadura militar, é um tempo outro vídeo um pouquinho mais elaborado que eu vou fazer depois. Mas o que era a ditadura militar basicamente? Era uma política de extrema direita, onde o exército, né, o poder executivo, a polícia, entre aspas, né, tinha o poder absoluto, tinha o poder total. Isso era a ditadura militar. Quando a ditadura caiu, cara, o que aconteceu? Foi um movimento muito forte do outro lado, um movimento da esquerda. Na época até um partido que foi bem importante para isso foi o MDB, que fazia parte de todo mundo. Era o Lula, era o Fernando Henrique, era o Serra, era todo mundo fazia parte dessa galera de esquerda. E aí se instaurou a social-democracia aqui no Brasil. O que acontece aqui no Brasil, tudo é difícil, cara, tudo é deturpado, é bem difícil mesmo. Então, depois que se instaurou a social-democracia, cara, além de já ser um negócio que não era de centro, ele já era puxando para a esquerda, ele foi indo cada vez mais para a esquerda e principalmente agora com o governo do PT, você foi para a extrema esquerda. Então assim, você tem muito programa social insustentável, você tem muito pouca liberdade econômica, então assim, eu acho que o Brasil está muito deslocado para a esquerda. Então a minha opinião sobre Bolsonaro hoje é o seguinte, ele seria, entre aspas, um remédio azedo para uma doença muito grave no Brasil, cara. Ele seria um ponto de direita num Brasil totalmente voltado para a esquerda. Ou seja, hoje eu votaria sim no Bolsonaro, cara, com o pé atrás, mas eu votaria sim nele. Aliás, um elogio que eu tenho que fazer pro Bolsonaro é o seguinte, cara, ele é um cara muito autêntico, ele sempre fala mesmo o que ele pensa e tal, e ele fala o que a gente quer falar, cara. E o interessante disso é que assim, ele não fala para ser populista, ele não fala para agradar a galera, muito pelo contrário, ele fala o que ele pensa e por ele ser autêntico, cara, essa galera que pensa como ele, essa galera que tá de saco cheio desse Brasil voltado para a esquerda, acaba se identificando com isso, o que eu acho uma coisa muito positiva. Galera, é isso aí, deu para entender? A gente nunca pode deixar de questionar tudo, cara, inclusive os mitos. Beleza? Então, cara, se você gostou desse vídeo, entra no YouTube, digita lá tudo junto, Mamãe Falei, se inscreve no meu canal, tem página no Facebook também, curte lá minha página. Gostou? Dá um like aí, compartilha, comenta o que você achou e é aquilo lá, velho. Vamos questionar tudo, beleza?